Olá pessoal, estamos de volta, como vocês podem perceber, no mesmo bate-local, para dar continuidade ao último vídeo, né, que foi surgindo tão espontaneamente, e hoje nós vamos falar sobre se reconectar. O que isso quer dizer? O que é reconexão e por que saber sobre isso? É uma coisa que nem sempre as pessoas percebem, que é algo que a gente procura ensinar com muita frequência, é que assim, nós somos seres que psicologicamente, espiritualmente, nós somos muito vastos. Só que essas diversas partes nossas, elas nem sempre conversam, tá? Porque elas estão desconectadas. Então assim, a gente pensa, a gente sente, a gente tem 5 sentidos, né? A gente tem uma consciência que observa todos esses processos acontecendo, né? Isso só para a gente ter uma noção. É muito vasto e nem sempre essas partes estão se comunicando. E no momento em que a gente está vivendo hoje, reconectar-se consigo próprio significa perceber que nós somos seres que pensam, que sentem e que acima de tudo têm uma capacidade De percepções? Isso, de percepção muito mais ampla do que apenas isso. Do que apenas os 5 sentidos. Exatamente. É fundamental para que a gente possa diminuir o peso da nossa vida. Isso. Hoje a gente percebe assim que a rotina diária, o movimento do próprio mundo, né? O nosso mundo como está vivendo hoje, ele favorece que você se desconecte. Porque hoje qualquer coisa que você queira, tá muito simples de você adquirir a informação, né? Tá muito fácil adquirir informação. Então, por exemplo, nossos filhos que têm 15 anos sabem mexer muito mais em coisas de informática e computador e etc. do que eu. Por quê? Porque pra mim isso não é interessante, na verdade. Eu não gosto, eu não quero. Mas para eles é o mundo deles, é o que eles fazem, é o que mantém eles conectados ali no mundo todo, né? Só que isso faz com que a gente se desconecte da gente mesmo. A gente se desconecta do nosso ser e entra apenas no espaço da mente. Isso, então hoje nossa humanidade é muito mental. E isso é fácil de perceber quando você vai conversar sobre algo que não requer a mente, que requer que você sinta, que você perceba com outros sentidos, e algumas pessoas não conseguem isso. Até livros, muitas vezes, né, leituras, que é muito mais o coração do que a mente, e a pessoa diz assim, eu não entendi nada disso, porque ali ainda não está no racional, né? Então, se reconectar com você mesmo, o que quer dizer isso? Né? Então, eu gosto de pensar assim, que nós somos um grande quebra-cabeça. Nós, seres, né? Então nós temos várias pecinhas e essas pecinhas elas estão espalhadas. E conforme você vai entendendo quem você é, conforme você vai conseguindo sentir onde você está, sentindo quem você é, e isso tem vários passinhos para chegar nesse ponto, esses pedacinhos de quebra-cabeça eles vão voltando. Né? Eles vão se reagrupando. E aquela imagem que é você, ela vai se tornando mais nítida. E você vai se tornando mais inteiro também. Vai se tornando inteiro, porque hoje nós acreditamos... Não, eu vou mudar a frase. Hoje a maioria das pessoas acredita que ela é o corpo físico dela, que ela é a casa onde ela mora, que ela é o carro que ela tem, o status do emprego que ela tem, o relacionamento dela, e eu posso dizer que isso são pedaços desse quebra-cabeça, mas não é ela ainda, são pedacinhos do dia a dia dela, mas não é ela. Então quem sou eu? Vamos tentar entender assim, né? Vamos voltar para os primórdios do nosso nascimento. Primeiro, a gente nasce como seres humanos. Sim. Peladinho, a gente não tem nada, nós não somos nada, a gente vai construindo algo, vai construindo uma identidade. Mas, além de humanos, né, nós somos criaturas que, nas primeiras etapas da nossa vida, nós apenas sentimos. Nós percebemos. Não tem uma mente que toma conta dos nossos processos, não tem crenças, não tem condicionamentos. Isso tudo a gente adquire depois com o passar do tempo. A grande questão é quando a gente adquire essas informações
se identifica tanto com elas e passa a acreditar que é apenas esses condicionamentos que nós temos dentro de nós, que somos nós. E aí a gente esquece todo o resto. Da humanidade, Se perde do todo sentimento, o resto. da consciência, da percepção. Então assim, quando você começa a voltar para você, e esse voltar para você, sim, requer um tempo, como a gente falou no outro vídeo, de um tempo durante o dia que não tem nada a ver com religião em si. Pode estar relacionado à religião ou não. Tá? Então não é uma coisa que linka a outra obrigatoriamente. Mas a gente tem, muitas vezes, uma linha a seguir. Né? As pessoas buscam um caminho a seguir. Tá? Então cada um vai ter o seu caminho, mas quando você determina que pelo menos meia hora no seu dia você vai parar tudo o que você está fazendo e você vai simplesmente estar com você, sentindo a energia do universo, ou de Deus, ou da consciência, o nome que você queira dar, você começa a entender o que se passa dentro de você. E quando você começa a entender o que se passa dentro de você, você começa a entender o que se passa fora de você. E aí é por isso que facilita muitas coisas na nossa vida. Porque você, depois de um tempo que você está se reconectando, sentindo o que você é, muitas vezes você bate o olho ali no seu companheiro e você já sabe, tem algo ali que não está legal. Alguma coisa está incomodando ele ou ela. Então, eu não vou esperar a bomba explodir. Eu vou lá e já pergunto, e aí, o que está acontecendo? Você está precisando me falar algo? Eu sinto que eu preciso conversar com essa pessoa. Então, puxa, isso facilita muito, né? Os movimentos da vida. Tá, vamos pegar assim um exemplo de desconexão, que é muito comum nas pessoas. Por exemplo, quando você tem uma meta na sua mente, mas emocionalmente você se sente afastado dela. Quer ver? Por exemplo, você pensa numa viagem, tá? Você programa aquela viagem, mas dentro das suas emoções, dentro do seu coração, você tem medo de gastar dinheiro, de se ausentar da família, de que as coisas deem errado, tá? Poderia assim ter 1 milhão de medos, de inseguranças dentro do seu corpo, dentro das suas sensações, quando a sua mente te leva para um lado e você se sente levado para o oposto. E você nem percebe muitas vezes. Isso, e você nem percebe e não entende por que as coisas estão dando errado, porque você está dividido, você não está inteiro. Tá? Então, essa é a divisão mais berrante que a gente percebe nas pessoas. É quando a meta delas é uma, mas elas emocionalmente se sentem inseguras, afastadas, incapazes de atingir aquele objetivo. Então você não está inteiro. Tá? Esse é o princípio fundamental da lei da atração, por exemplo. Tem pessoas que ainda acreditam que a lei da atração é quando você visualiza uma coisa e você pensa sobre ela. algo. Isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Você tem que sentir esse algo. Isso. É como, por exemplo, que também é muito comum de acontecer, a gente vê mais em mulheres isso, mas não quer dizer que não aconteça com os homens. Mas de mulher dizer assim, eu gostaria muito de ter um companheiro na minha vida, eu quero ter filhos, eu quero constituir família. Mas não consigo. Aí a gente começa a trabalhar com essas pessoas e a gente começa, junto com elas, a encontrar dentro delas sentimentos, né, emoções, entre aspas, negativas. Contraditórias, que dizem assim, mas família é tirar a minha liberdade. Ou eu tenho um bom relacionamento, ou eu tenho um emprego bom. Isso. Eu não consigo ter as duas coisas. Eu não sei se eu vou conseguir ser uma boa mãe, embora eu gostaria muito de ter filhos. Então, né, todo homem é cafajeste, então mas eu quero casar, mas eu não quero um homem cafajeste pra mim. Casamento esfria o relacionamento do casal. Com o tempo tudo acaba. Isso. Então, aqui eu quero algo, mas aqui eu sinto outra coisa. Porque a gente está cheio de contradições. São contraditórias. Então, isso é desconexão. Quando eu não percebo que mentalmente, racionalmente, dentro dos meus pensamentos, eu tenho frases que eu digo que eu quero, mas que existem emoções que criam outros pensamentos e que dizem, mas isso aqui eu não vou conseguir. Isso, que isso dá origem, né, em outras palavras, à autossabotagem. Isso, exatamente, a autossabotagem. A crenças limitantes, tá, a emoções bloqueadas, porque são pequenos traumas
que estão impressos no nosso sistema emocional, mas que isso que é importante. Como um bom número de pessoas vive apenas na mente, elas não conseguem perceber que dentro delas elas estão se sentindo mal, na verdade, com as decisões que elas tomam, com as ideias que elas têm, com as crenças que elas adotam, com o estilo de vida que ela tem. Elas nem percebem que elas estão se sentindo mal. Não, nem percebem. E esse é o mais triste, talvez. A gente que começa a olhar de fora, aí você começa a parar de criticar a pessoa, né? Porque você olha e diz, mas ela nem sabe o que está acontecendo. Isso. Nem vê. É como se estivesse num sono profundo e tá ali naquele sonho e dando voltas e voltas e a pessoa nem percebe que é isso. Então chega a ser doloroso ver isso. E pensar ainda mais que, puxa, então eu devo estar fazendo a mesma coisa. Onde que eu tô no sono profundo e não tô percebendo? Então assim, uma coisa que eu dou de dica para essa reconexão, a primeira coisa é você começar a sentir onde você está. Então muitas vezes, esses tempos a gente até foi no banco, né? A gente não é muito de ir em banco, a gente evita. Não precisa, então a gente só não precisa, vai né? Quando não tem quando jeito. não tem outro jeito. E a gente olhou aquelas pessoas trabalhando, né? Então, um local fechado, sem janelas, Sem luz do sol. ar-condicionado, luz do sol, que luz do sol, né? Luz branca, computador, Sem um verde de Nada. folhagem, de planta, nada tudo lá branco, dentro. frio, né? Razão, totalmente, né? Mente, quadradinho, clean. E a gente se olhou e falou, meu Deus do céu, como é que essas pessoas conseguem trabalhar aqui todos os dias? Porque pra gente, respirar um ar puro, sentir o sol entrando aonde a gente trabalha, batendo na nossa pele, sentir o ar que as árvores nos traz, é o que nos alimenta. Então, se a pessoa tá ali e ela não percebe que aquele espaço, tudo bem, ela gosta de trabalhar ali, ela pode gostar, mas ela precisa buscar algo além disso. Às vezes a gente vive assim em algumas coisas da nossa vida, fechado em um quadrado, que não entra luz, que não entra ar, e a gente acha que tá bom. Né? Então é só um exemplo, assim, tipo, tá, o banco me mostrou um exemplo de como a gente às vezes se condiciona a uma situação e nem percebe. Então uma grande dica que veio assim, porque ontem ainda assisti um vídeo falando que no Japão eles estão com uma terapia, que é a terapia das árvores. E essa terapia, eles estão incentivando, eles começaram a perceber através de experiências científicas que as pessoas que simplesmente ficam em volta das árvores, prestando atenção na árvore, sentindo o balanço das folhas, conectada com aquela árvore, não precisa nem chegar perto dela, mas observando, elas melhoram a saúde. Elas tiram a depressão, elas têm mais resistência a bactérias e a vírus. Então, a primeira grande dica que eu dou é, vai pra natureza, pelo amor de Deus. Vai sentar embaixo de uma árvore, vai pôr o pé no rio, nem que seja lá no mar, vai no mar. Vai sentir algo além da esfera disso que do você vive no dia a da dia. razão, da mente. Porque é tão bom, né? Então, no período que eu passei aí de um mês de recolhimento, eu olhei pro Rafael um dia e falei assim, eu quero uma floresta, eu preciso pôr o pé na terra, sentir a terra úmida, o cheiro da árvore. E ontem eu assistindo o vídeo me fez todo sentido, né? Então assim, isso também é se reconectar, é você tirar um tempinho. Se você não pode fazer isso todo dia, pelo menos uma vez por semana, porque em toda a cidade existe um parque, em todo lugar existe árvore, e vai sentar lá e vai, observa esse ser, né? E esse ser também faz parte de você. Então você começa a perceber a energia que tem ali, a vida que tem ali, a troca que tem ali. Os antigos já diziam, você não está bem? Abrace uma árvore. Sinta como a tua energia vai para ela e a dela vem para você. Então é a grande dica minha, porque eu adoro muito a natureza, então assim, vai escutar o passarinho, vai sentir o vento passar. Quantas vezes você percebe o vento passar por você? Isso tudo é se reconectar. Isso tudo é começar a se sentir. O que a gente, por exemplo, falou no vídeo anterior, né, sobre crise, né? Quando o médico olhou para a Valéria assim, nossa, mas alguém encaminhou você para cá? Ela falou, não, eu senti que tinha alguma coisa errada. Simplesmente porque estava conectada
com a própria energia do corpo. Então uma coisa que eu menciono muitas vezes em vídeos quando eu falo sobre a questão de saúde, porque existem algumas pessoas que só sentem um câncer no corpo delas. Olha, gente, é um câncer, é um tumor que está corroendo ela por dentro. Quando está provocando... Avançadíssimo. Isso, quando está avançado. Porque está provocando muita dor. Por que ela não percebeu antes? Porque ela está desconectada. As pessoas deixaram de sentir quem elas são. Elas estão na mente. Outras tantas que nos escrevem, que nos procuram, pessoas com quem a gente entra em contato, elas até sentem que a vida delas está ruim. Ótimo. Elas percebem que as coisas não estão boas, perfeito. E elas não tomam mudança, não tomam providência. Atitude, né? Isso! Que é ainda mais incrível. Então elas têm uma parte muito profunda delas apontando que aquele modo de vida não... Chamando a atenção. Isso, a alma delas está chamando a atenção dela e dizendo isso, esse modo que você escolheu não te serve. E elas continuam insistindo no erro. Mas é por falta de conexão. Isso. Né? Porque não percebe. Sim, eu percebi, opa, tem uma coisinha aqui que não tá legal. E o médico disse que bom que você veio. Né? Se você demorasse um pouquinho mais, isso aqui podia dar um problema mais grave. E foi ótimo, mexeu com um monte de coisa aqui dentro, mas né, sacudiu tudo, a torre veio valendo. E vamos ver em termos de saúde, não foi nada demais. Não foi nada demais. Né? Isso. Não teve. No olhar médico era algo grave, mas não teve nada de grave. Porque foi muito cedo e a gente conseguiu resolver muito rápido. Mas... Eu percebo assim que, principalmente hoje, vamos ser sinceros, né? O Rafa tá aqui que não me deixa mentir, as mulheres são mais fáceis de reconectar do que os homens, né? Pela própria energia que a mulher tem, né? Só que hoje em dia as mulheres estão totalmente desconectadas. Algumas já estão nesse movimento de se reconectar, mas a maioria, ela entrou tanto nesse campo de trabalho, de sucesso financeiro, no campo da mente, que tem muito a ver com o lado masculino, e não estou dizendo que as mulheres não podem ter isso, mas estou dizendo que é uma energia mais masculina, que se esquecem delas. Então, precisa existir um equilíbrio. Então, antigamente, vou falar desse lado feminino porque me toca muito, antigamente as mulheres não tinham voz, não podiam nem votar, né? E elas não podiam sair de casa desacompanhadas, tinha todo um esquema. A mulher foi diminuída. Até 100 anos atrás, isso é histórico mesmo, né? Quando o marido recebia... Olha, gente, 100 anos, né? Quando o marido recebia uma visita, a mulher tinha que sair da sala e se recolher para a cozinha. Né? A gente... Para fazer os quitutes. O que é isso? Não, hoje é impensável, mas é 100 anos, gente, no Brasil, hein? Não era lá na África, não. Não era longe daqui, não. Era aqui. Aqui. Então, assim... Até pouco tempo atrás, não é nem antigamente, né? Até 100 anos e talvez menos ainda do que isso, a mulher não tinha voz. Então ela foi reprimida, ela foi calada. Você fica aí porque você não vale nada. Você só serve para dar filho, limpar a casa e etc. Hoje está o oposto. E aí as mulheres foram para o mundo masculino para se posicionar, para mostrar que elas também tinham poder. E eu acho isso muito legal. Mas esqueceram de que elas são mulheres e elas não são homens. Que elas têm certas necessidades, que elas têm os seus períodos. Né? Então, a outra grande dica é, mulher, por favor, volta a sentir você. Volta a escutar seu coração, porque as mulheres, intuitivamente, elas sabem o que fazer. Por que antigamente era mais fácil as coisas? Eu vejo assim na vida dos nativos. Por que era mais simples? Porque eles ouviam o que o vento dizia, eles ouviam a água passando, eles sabiam que o riacho estava falando com eles. Isso não é loucura, não. Eles escutavam a respiração deles e sabiam que o corpo deles estava bom, não estava precisando de atenção, não estava. Então, tudo é quem eu sou, o que está se passando ao meu redor. E essa reconexão é no dia a dia. Isso, então, né, vamos aproveitar assim, como é que a gente se reconecta, tá? Todo mundo tem essa oportunidade, eu sempre recomendo assim, tira uns minutos do seu dia. A bateria está acabando. Você precisa aprender durante alguns dias a se calar, mas durante o dia a dia, a gente tem que aprender a essa reconexão com onde eu estou, o que eu estou sentindo nesse momento. Eu estou percebendo a respiração do meu corpo, eu sinto o meu calor. Então, é trazer a nossa percepção para um espaço mais profundo do que a mente.
e começar a perceber o que acontece dentro de nós. Até dar uma dica, né? Se procurar aqui no YouTube, você vai achar a meditação de 1 minuto, que é muito bacana para a gente parar durante 1 minutinho durante o nosso dia e perceber o que acontece à nossa volta. Isso nos ajuda a entrar num espaço de percepção expandida, além da limitação da mente contraída, onde a maior parte das pessoas ainda vive. E é isso que vai facilitar o teu dia a dia. Então é isso. A bateria da nossa filmadora está acabando, então a gente não tem que pode acabar se delongar. rápido. Mas qualquer dúvida? Isso, escreve aí. Esse tema tem espaço, inclusive, para a gente desenvolver. Tem sim. A gente pode prolongar ele depois que a bateria da câmera estiver cheia. A gente se vê na próxima, então. Até!